Enfim, eu acabei me formando no final de 2016, já tinha passado na OAB, mas eu estava já trabalhando com jornalismo e acabei nem Mudando. buscando a minha carteirinha da OAB até hoje. Puxa vida. Um dia eu pretendo botar em vai. Os crimes cibernéticos estão cada dia mais comuns, infelizmente, no Brasil. E isso tem levado os usuários a demonstrarem a sua preocupação com segurança na internet. Esse é o tema do Ponto de Vista de hoje, com a doutora Silvia Martins, que integra a Coordenação de Tecnologia e Inovação do Conselho Federal da OAB, representando o estado de Mato Grosso do Sul. Boa tarde. Realmente é o que acontece, estamos hoje diretamente incluídos na mídia digital, então os crimes cibernéticos, por tal, acompanham a evolução digital que está acontecendo nos dias atuais. Doutora, para começar o programa, talvez fosse interessante a gente fazer uma distinção entre um crime propriamente cibernético ou virtual e um crime comum que já é tipificado pelo Código Penal e pelas outras leis. Qual que é a diferença entre esses dois crimes e como que eles podem se manifestar? Bom, acontece o seguinte, nós temos os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, nós temos os crimes de ameaça. Isso ocorre, já está tipificado no Código Penal. Acontece que com o acesso à tecnologia, as pessoas acham que estão blindadas por estarem atrás de um computador ou um dispositivo eletrônico. O que acontece com isso? Aí elas vão praticar o ato, né? O crime em si, ameaçando, praticando injúria, caluniando, enfim, uma sequência de situações que já estão tipificadas em crime. Eu quero deixar claro o seguinte, existem crimes específicos que são praticados via digital, que são os crimes cibernéticos. Por exemplo, phishing, que você vai pescar as informações da pessoa que está do outro lado da rede, na hora que ela está fazendo um cadastro, e vai pegar esses dados. E ele foi praticado pelo ato em si de invadir o computador. Espalhar trojan, que são os malwares que a gente fala, também você está infectando uma máquina, você está utilizando aquele dispositivo para fazer isso. A gente tem stalking, você está perseguindo uma pessoa através de um computador. Então, essas são as situações. Mas o que a gente vê todo o tempo são crimes praticados pela internet, a pessoa entende que está blindada e ela comete atrocidades vorazes, acabando com a vida de pessoas. Por exemplo, no caso do stalking, é uma perseguição constante que você faz com uma determinada pessoa, que a pessoa fica sem ação nenhuma, ela fica desestabilizada emocionalmente. Para você tipificar essas situações, você tem que registrar tudo isso. Então, você nunca deve apagar o que você acha que está te prejudicando. Aquilo que você acha que foi o objeto do crime, né? O objeto do crime, exatamente, o objeto do crime. Então, a gente tem injúria, calúnia, difamação, ameaça. Esses crimes a pessoa acha que está blindada e que ninguém vai saber de onde surgiu essa ameaça. Só que todos os computadores têm um IP e vai estar registrado no nome de uma determinada pessoa. Então, as nossas delegacias já estão especializadas nisso, em localizar, pelo menos localizar do local que surgiu aquela ameaça. A senhora tocou num ponto interessante, né? Já existem delegacias especializadas em Mato Grosso do Sul para combater esse tipo de crime. Existe. Como que tem sido a atuação dessas delegacias? Quando você faz um boletim de ocorrência, não determinadamente você tem uma delegacia especializada que você vá ao local só para crime cibernético. Mas a gente tem um aparelhamento muito grande que já se busca informações e conhecimentos e tecnologias também para averiguar todas essas situações de onde ocorreu, como ocorreu e por que ocorreu. Sempre que a gente se sentir ameaçado, sempre que ocorrer uma situação
que você entenda que é um crime, primeira coisa que você tem que fazer é um boletim de ocorrência. É a primeira coisa para você se garantir. Numa dessas delegacias especializadas, de Não preferência? há necessidade. Qualquer delegacia hoje aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, você chega com o seu dispositivo, você faz um boletim de ocorrência e os delegados já entendem, vão averiguar, claro, mas já tipificam, é uma calúnia, é uma injúria, é uma difamação, é uma ameaça. Aí, agora, no caso de esse crime apresentado no balcão da delegacia for um crime virtual, ele vai ser encaminhado para essa delegacia especializada? Vai, eu entendo que vai. E aí vai ser, na maioria das situações, nem a necessidade, porque o crime já está tipificado ali. Então vai ser aberto um BO e a pessoa vai responder por aquilo. Então tem situações, por exemplo, de pessoas que falam palavra de baixo calão, espalham mensagens falsas, fazem montagens de foto com o rosto da pessoa e coloca a pessoa como se ela estivesse num site de pornografia, enfim. Então a gente tem N situações que vão ser averiguadas, mas primeiro você tem que fazer um boletim de ocorrência. Perfeito. Feita essa primeira distinção entre um crime cibernético e um crime comum, eu gostaria de saber quais são os principais mecanismos legais que existem hoje no Brasil para combater essas práticas e como que o nosso país se situa no contexto mundial. Bom, nós acompanhamos, não quanto deveríamos, o contexto mundial, mas como a gente tem acesso à internet, acesso à tecnologia, então a gente tenta estar ali, né, acompanhando essa situação. Veja bem, os nossos tribunais já têm o conhecimento, já definem o que são os crimes virtuais. Existem muitas situações que os magistrados já entendem que aquilo é um crime e a pessoa vai responder por tal. Percebe? Sim. Entre essas leis mais recentes, a gente tem, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, né? Foi de 2015, se eu não me engano. Ela não é tão recente. O que ela trouxe de alteração, né? Por exemplo, para a ordem jurídica brasileira? O que acontece? A Lei Carolina Dickmann, ela acrescentou um dispositivo no Código Penal, artigo 154A. Ela fala que se você invadir um dispositivo, você vai ser responsabilizado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado que a letra da lei diz o seguinte: se você invadir um dispositivo que tenha um bloqueio. Se o seu dispositivo não conter senha, claro que não vai ficar configurada uma invasão. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado. Às vezes você pega um celular e você fala, não, eu não coloquei senha, não há problema. E aí alguém invade, você vai querer procurar os seus direitos e aí você vai ser pego ali adiante pela própria letra da lei. Essa lei ela traz uma série de requisitos para que sejam preenchidos a tipificação. Exatamente. Por exemplo, no caso, se você leva o seu dispositivo eletrônico para um concerto, mas não está com a senha, a pessoa pode invadir. Se você leva para um concerto e está com a senha, você vai ter, claro, que fornecer a senha para a pessoa que vai arrumar o seu computador, mas ela vai ser responsável para arrumar. Claro, né? Existe um contrato prévio ali para saber até onde que aquele técnico pode ir, né? E hoje em dia, a nossa vida está no nosso computador. Hoje em dia, você quer saber da vida de alguém? Sem dúvidas. Você dá um Google, não é? Não é assim que a gente fala? Você dá um Google, você tem o relatório, você não precisa de mais nada. Tudo está no seu dispositivo. Esse é o Ponto de Vista. Hoje nós falamos sobre crimes cibernéticos, também conhecidos como crimes virtuais, aliás. E voltamos daqui a pouco para falar sobre Deep Web, outro assunto muito interessante do direito digital. Fique de olho. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos com o Ponto de Vista. A nossa convidada de hoje é Silvia Martins e o assunto do momento, como prometido no bloco anterior, é Deep Web. Doutora, o que é a Deep Web que tanto aterroriza os pais e os usuários de internet que não são tão familiarizados com a tecnologia?
Nós temos que imaginar o seguinte, a internet é um iceberg. Nós temos ali 10, 30% que a gente vê e que a gente surfa e que você entra com www, você vai ter um endereço, e a gente tem a parte escura da web, que é a dark web, que vem a ser a deep web. O que acontece com a Deep Web? A Deep Web, como ela é elaborada com nós, o que são nós? Todos os computadores têm um IP, que é o Internet Protocol, que a gente costuma dizer que é a identidade da sua máquina. Na Deep Web são vários protocolos e quando ele está navegando, ele faz pontes. Então é mais difícil de você conseguir identificar a pessoa que está na Deep Web, navegando na Deep Web. E é nesse momento que as pessoas, os criminosos, né, se aproveitam. Sim, é difícil, mas não impossível. A gente tem aí a resposta dos inquéritos, né, das averiguações das delegacias, que nos mostram que é possível você localizar. Então, na realidade, a Deep Web, ela é uma internet mais segura, entre aspas, no sentido de que o empresário pode navegar com mais segurança a respeito das informações da sua empresa, o governo militar, ele pode navegar com mais segurança, só que como em todas as situações, tem a parte ruim. Então, ali você tem tráfico de drogas, sim, você tem tráfico de pessoas, sim, você tem pedofilia, sim. Por isso que a gente tem que ficar alerta. E eu alerto sempre os pais no seguinte sentido, as crianças gostam muito de jogos, e os jogos, às vezes, têm alguns aliciadores que estão na Deep Web que busca essas informações dessas crianças. Então, esse é o caminho para ficar bem alerta. Mas ela é uma internet escura. Nós costumamos dizer que ela é o lado obscuro da internet, porque é mais difícil de você visualizar. Doutora, continuando nesse tema sobre prevenção, além dos pais que devem se preocupar com o uso dos seus filhos, o uso que os seus filhos fazem da internet, o que os nossos telespectadores podem fazer para evitar caírem em um desses crimes cibernéticos? Primeiro, sempre tomar cuidado no site que você está navegando. A gente sabe que existe N sites falsos. Cuidado com as respostas que você vai dar nos seus e-mails. Por exemplo, o Detran não manda e-mail, a Receita Federal não manda e-mail. Já cansei de receber e-mails que, se você clicar ali, você vai estar dando todas as informações. Esse é o phishing que a gente fala, é a maneira que o criminoso tem de pescar suas informações. Então, se você entra numa situação dessa, você está fornecendo os dados... Você está fornecendo, inclusive, de boa fé, mas por livre e espontânea vontade. Sim. Por livre e espontânea vontade, mas você está fornecendo ali porque você está sendo enganado. Então, tomar cuidado com os sites que você navega, com as informações que você posta na internet, com as informações que as pessoas postam nas redes sociais, isso é muito importante. Às vezes a gente vê situações de colocar ali... isso já vai para um outro lado, mas não deixa de ser um alerta. Foto de crianças com o uniforme da escola, que hora que entra na escola, que hora que sai da escola, se a criança está sozinha ou não. Isso é uma informação tamanha para quem está acessando ali, por exemplo, uma rede social. Então, tomar cuidado, ter muita cautela com as informações que você está acessando, ter certeza das lojas, dos sites dos cartões de crédito que você está entrando, ter certeza dos seus e-mails que você está entrando, tomar cuidado com as informações que você coloca nas redes sociais, e se você verificou que ocorreu algum dano, você vai fazer aquilo que nós falamos anteriormente. Você vai fazer um boletim de ocorrência, você vai fazer uma ata notarial. Como que é o procedimento para fazer uma ata notarial dessa? Esclarece para a gente. Uma ata notarial, você vai pegar o seu dispositivo eletrônico, seja o seu celular, seja o seu note, enfim. Vai a um cartório, o cartório vai abrir a sua máquina, ele registra até o MEI do seu celular. E ele vai relatar tudo que ele está vendo ali. Então, se é uma conversa, se é um áudio, ele vai relatar tudo que ele está vendo.
Se é um vídeo, ele vai relatar tudo que ele está vendo. Se é um comentário pejorativo na sua página, ele vai relatar o que ele está vendo. Isso é o start para você entrar com o processo judicial. Você já tem a primeira prova. Segundo, feito isso, muitas pessoas acham que já estão seguras. Então, eu fiz a minha ata notarial, eu posso sumir com o meu celular. Não, você precisa do seu celular. É muito importante que se preserve os dados no meio original onde ele foi. Preserve, porque depois você vai... por exemplo, se você está acusando alguém, a outra parte, claro, vai arrumar um advogado e esse advogado vai falar assim, não, essa conversa foi adulterada ou essa mídia foi adulterada, que a gente sabe que é possível. Então, você tem que ter o seu dispositivo, sim. E a gente tem visto que o nosso judiciário aqui do nosso estado, ele está bem antenado nessa situação. Então, você tendo a sua ata notarial, eu acho assim, para a segurança jurídica que você vai ter, nem é tão caro. E vale a pena porque você tem um documento de fé pública. E com esse documento de fé pública, você está registrando tudo o que aconteceu ali. E é com essa reflexão da nossa convidada de hoje que encerramos o Ponto de Vista. Falamos tudo que poderia ser falado sobre crimes virtuais. O nosso programa é exibido no canal 9 da NET, mas você já sabe, pode assistir de novo a qualquer momento e de onde você estiver no nosso YouTube. É só procurar lá TV Assembleia MS. Nos vemos numa próxima.